Olá, boa noite. Que alegria tê-lo novamente aqui comigo. Eu quero pedir a Deus que nesta noite Ele fale ao meu e ao teu coração, para que ao terminarmos este momento, nos sintamos completos, alimentados da esperança que é Jesus Cristo. Ele quer restaurar sua vida e sua casa, e essa semana é toda especial. Antes de irmos para o texto bíblico ainda, eu quero orar com você. Oremos. Grandioso Deus, abençoa de um modo especial esta pessoa que está neste momento, junto aqui comigo, na sua casa, eu aqui no meu cantinho, para que nós possamos juntos abrir a tua palavra e alimentarmos da esperança que é Jesus Cristo. Restaura-nos, Senhor, e permita-nos, nesse momento, abrir a tua palavra e ter entendimento de qual é a tua vontade para a nossa vida. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Domingo de Ramos é o dia em que o Rei dos Reis foi grandemente homenageado. Eu consigo imaginar e entrar na cena. Quero convidá-lo também para ir comigo. Quando Jesus chega em Jerusalém, ele foi aplaudido. Sua chegada foi sensacional. Gritavam: Bendito o que vem em nome do Senhor. As pessoas se alegravam ao ver a esperança em pessoa. Algo, porém, aconteceu. Algo passava na mente de Jesus. Ao olhar para Jerusalém, Jesus chorou. Sabe, amigo, eu particularmente gosto, e talvez você também já tenha visto muitos desfiles, não é verdade? Isso também aconteceu durante a época da Páscoa, quando a população naquela circunstância aumentou de 30.000 para 200.000 pessoas, por ocasião da Páscoa em que ali estava Jesus. O texto bíblico de hoje está aqui no livro de Lucas, capítulo 19, os versos 28 ao 31, e eu gostaria que você lesse comigo. Vamos juntos? Assim diz o texto. E disto prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. Interessante narrativa, não é verdade? Algo bem simples. Um jumentinho, uma ordem: vá e traga-o a mim. Qual era o propósito? Para que Jesus queria aquele jumentinho? Que lição será que Jesus gostaria de trazer-nos nesta noite? Sabe, a ordem dada aos discípulos foi: se lhe perguntarem, diga que o Senhor precisa dele. O interessante é que Jesus se manifesta através de coisas simples, você não acha? Diz ainda que o relato que ao aproximar-se de Jerusalém, Jesus, ao enviar esses 2 discípulos, eles teriam que ir adiante, não é, para trazer este jumentinho. Eu fico imaginando o que passava na mente desses discípulos. Essa profecia já fora predita por Zacarias. E o mais interessante é que isso foi predito há 500 anos antes. Está lá no livro de Zacarias 9:9. Quando um rei conquistador entrava em uma cidade,
ele tinha um ritual. Ele saía desfilando montado em um cavalo, mas era um cavalo, não era um jumentinho. Por exemplo, Júlio César, ele retornou a Roma no ano 45 a.C. E não foi em um jumentinho, meu amigo. Foi em uma carruagem de ouro puxada por 40 elefantes e muitos prisioneiros. Sabe que contraste, não é, que vemos aí? 4 gerações antes, em 163 antes de Cristo, Judas Macabeus entrou também em Jerusalém em um cavalo enorme. Você consegue imaginar a pompa? Contra os sírios, Judas Macabeus entrou em Jerusalém. 200 anos depois, quando, na verdade, agora, Jesus entra também em Jerusalém, os judeus pensavam, na verdade, que o Jesus, o Cristo, ele os livraria dos romanos. Mas sabe, Jesus entrou montado em um humilde jumento. Amigo, se fosse nos dias de hoje, com todo carinho e respeito, permita-me fazer uma comparação. Jesus não teria entrado em Jerusalém com uma Mercedes. O que você acha? Se fosse nos dias de hoje. Mas, na verdade, quem sabe ele estivesse entrando com um Uno 93. Amigo, não me leve a mal, é apenas uma consideração. Talvez você seja tentado a pensar: Jesus não precisa de mim, pastor. Estou mais para um Uno 93 do que para uma Mercedes. Eu quero dizer a você que você precisa refletir no texto bíblico nesta noite. Eu quero dizer algo ainda para você que está aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Olha o que Jesus vai dizer aqui. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Não importa se para Jesus eram jumentos. O que ele escolheu foi algo simples. E o que tornou aquele jumentinho especial, na verdade, foram as palavras dos discípulos. Sabe, eles diziam: o Senhor precisa dele. Hoje eu quero lhe dizer algo. O Senhor precisa de você. Voltando para Lucas capítulo 19, verso 36 agora ao 40, o texto ainda vai nos dizer, os versos 36, olha o que diz aqui. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Você percebe, meu querido amigo em Cristo, que Jesus age de maneira extraordinária. Eles, ao verem Jesus adentrar, imaginavam que Jesus viria com pompa e honra, não é verdade? Mas Jesus, na sua simplicidade, ele demonstrou tamanho amor, e tudo isso tinha o propósito. Eles gritavam: glórias a Deus nas alturas. E os fariseus ainda
tomaram uma atitude de dizer a Jesus, não é? Mestre, porventura o Senhor não vai repreendê-los? Não vai repreendê-los, mestre? E Jesus, então, meus queridos, deixou claro que se eles não gritassem, as próprias pedras clamariam. Que interessante essa história, não é verdade? São diversos relatos dos últimos momentos da vida de Cristo, que tem todo um significado para mim e para você. Eu quero ainda refletir um pouco mais com você nesta história. Eu gostaria que você, nessa noite, considerasse algo comigo aqui agora. O desfile de Jesus Cristo foi diferente. Era diferente dos desfiles famosos, como já relatamos aqui, não é? Sabe, queridos, ali estava em meio à multidão os cegos, a quem Jesus restituiu as vistas. Ali estavam os mudos que gritavam hosanas, glória a Deus. Os coxos, eles se agitavam, não é verdade? Agitavam também os ramos de palmeira e celebravam Jesus Cristo. As viúvas e órfãos, na verdade, gratos por sua misericórdia. Os leprosos que estendiam a sua veste agora, uma veste incontaminada, uma veste limpa. E também estava ali Lázaro, que agora, ressuscitado, conduzia o animal que Jesus montava. Que cena, não é verdade? Que cenas em que podemos contemplar o agir de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção ainda. Os versos 39 e 40 ainda vai dizer para você e para mim: ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Que interessante a narrativa bíblica. Jesus, ele era digno de adoração e de honra e glória. E eu vou lhes dizer algo ainda, meu amigo em Cristo. Se você não clamar, outros vão clamar por Jesus Cristo. Nessa noite, a oportunidade é para você também. Por favor, entenda isso agora. Não permita, querido amigo em Cristo, que ninguém neste mundo, ninguém nesta vida, silencie o seu louvor. Lá na onde você trabalha, ou talvez na sala de aula, no dia a dia, lembre-se, louvar a Deus não é somente na igreja. Louvar a Deus, queridos, não é somente no sábado, ou na quarta, ou no domingo, porque quem faz isso é hipócrita. Louve quando as pessoas lhe dizem: ei, amigo, fique quieto. É nessas horas que você precisa louvar a Deus e glorificá-lo. Sabe, os versos que estamos analisando nesta noite, ainda nos versos 41 ao 44, vai dizer assim para você e para mim. Olha só. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus fez algo. O que diz o texto? Jesus chorou, não é isso? Chorou sobre ela. E dizia: ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. O que Jesus queria dizer com isso? Será que eles estavam tão próximo, tão pertinho da paz e não estavam entendendo isso? Mas me parece que eles queriam algo momentâneo. Eles queriam libertação, não é verdade? Eu vou lhe dizer algo ainda
nesta noite, querido amigo em Cristo. Sabe, o que acontece é que nós, em algum momento da nossa vida, recorremos a Deus de modo que Ele haja de acordo com a nossa vontade. Não é assim, queridos? Mas o verso bíblico demonstrou e deixou claro para todos nós que as coisas não acontecem no nosso tempo como nós gostaríamos que fosse, não é verdade? Acontece no tempo de Deus, do jeito dele, na maneira dele e às vezes de modo que nós não compreendemos e não entendemos, não é verdade? Eu vou continuar ainda a dizer algo a você nessas palavras agora. Deixa-me fazer uma pergunta a você. Por que você acha que Jesus Cristo chorou? Ao entrar em Jerusalém, ele estava sendo adorado do modo em que ele se apresentara, mas de um certo momento ele chorou. Os aplausos da multidão, na verdade, nos últimos dias daquela semana, a última semana de Cristo, agora já iriam se tornar em várias. E Jesus estava vendo tudo isso. Aquelas pessoas, elas esperavam um libertador para facilitar as suas vidas. E talvez seja isso porque Jesus chorou, você não acha? E hoje? Hoje, Jesus também chora. Eu quero lhe dizer algo. Jesus também chora quando vê pessoas buscando facilidades. As pessoas hoje estão em busca de milagres. Milagres sem compromisso com a verdade. Crença superficial. Emoção, sensacionalismo, milagres, coisas extravagantes. Deixa-me dizer algo para você. Os judeus, na verdade, não conseguiram enxergar Jesus Cristo. Não o reconheciam como o Messias. Por isso, Jesus disse então, é o que diz o relato bíblico, se vocês compreendessem nesse dia o que traz a paz, não foi à toa, meu querido irmão, que 40 anos depois, Tito devastou Jerusalém. Talvez seja essa uma cegueira espiritual, você não acha? Jesus, meu amado irmão, chorou porque os judeus achavam que a libertação dos romanos lhe trariam paz. Eles, na verdade, estavam errados, equivocados, queridos. Sabe o que mais posso lhes assegurar nesta noite? Ele diz: se vocês soubessem o que lhe daria a paz. Na verdade, o que você acha que Jesus estava falando? Na verdade, Jesus estava falando dele mesmo, de si próprio. A paz, amigo em Cristo, também é incompreendida hoje. As pessoas clamam por paz, justiça e também igualdades. Porém, amigo, eu quero lhe dizer algo e talvez você já tenha ouvido isto por aí. Paz não é ausência de guerra ou problemas. Por isso, vai existir sempre essas questões, esses problemas que nós enfrentamos hoje. Paz é algo que somente Jesus pode dar. Eu quero lhe dizer mais ainda. Rejeitar a Jesus pode lhe trazer consequências terríveis. Assim foi com Jerusalém também. Mas sabe, essa história ainda me parece que tem um ponto final, pelo menos para o contexto da vida daqueles que ali estavam. Olha o que diz o verso 44. Aqui vai dizer assim: e te arrasarão,
e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Meu irmão em Cristo, isso não é preocupante para você? Diz aqui o verso 44 do capítulo 19, do contexto que estamos lendo aqui, diz que aquele povo não reconheceu Jesus Cristo. Eles não reconheceram a oportunidade da salvação. Hoje, amigo, Jesus bate à sua porta, ao teu coração. Hoje é o dia da minha salvação. Quem é Jesus para você? O que significa Jesus adentrar em Jerusalém num jumentinho todo simples? Mas ali estava Jesus, o Rei dos Reis. Logo, esse mesmo Jesus voltará. E ele voltará não mais agora em um jumentinho. Ele virá sobre a nuvem com todo poder e glória. As trombetas irão soar. Jesus Cristo voltará. E sabe o que é interessante? Ele nos levará agora para a nova Jerusalém. A Jerusalém aonde não haverá mais pranto, mais dor e mais morte. Não haverá mais enfermidades, mais dor por ausência de um ente querido. Não haverá mais lágrimas. Jesus, ele precisa, na verdade, transformar tua vida. Ele precisa, na verdade, restaurar você. Seria o seu desejo nesta noite e continuar comigo aqui todas essas noites para que a gente possa entender que restauração é essa? Se assim é o teu desejo, eu quero orar com você nesse momento. Grandioso e eterno Deus, restaura a nossa vida. Nós assim clamamos porque nós o amamos. Senhor, por favor, venha para nós, Senhor, e venha como de fato Tu és, o nosso Rei dos Reis, o nosso Senhor dos Senhores, o Deus Jesus Cristo, que virá nos buscar para levar-nos para a vida eterna. Por favor, nós nos colocamos em Tuas mãos. Seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde.